Estou gravando. O nosso aplicativo, o curso básico, Ciências Clínicas e o bônus do curso de catarata do Dr. Sérgio. Tá bom, minha gente? Então, está começando. Então, o que você vai ter também nesse extensivo de R1 de 2024? O plano de apostilas digitais. Então, também, são 124 aulas online, com 6 apostilas digitais, o aplicativo, o curso básico, Ciências Clínicas e o bônus do curso de catarata do Dr. Sérgio. A diferença só que você não recebe as apostilas físicas. E a apostila física é bom a gente receber de vez em quando, né? A gente poder ter aquela noção de estar no perto. Mas, enfim, as 6 apostilas digitais são ótimas também. Então, passando para vocês um pouquinho, minha gente, quem que é o nosso Dr. Sérgio Canabrava aqui? Ele foi 3 vezes premiado aí no Festival de Filmes da ASCRS, que é a American Society of Cataract and Refractive Surgery. Ele também foi 2 vezes premiado aí no festival da ISCRS, que é a European Society of Cataract Surgery, e Refractive Surgery, na verdade, né? E o único cirurgião de catarata brasileiro que já foi nomeado para participar do Innovation Session em 2023 na ISCRS, que é, novamente, a American Society of Cataract and Refractive Surgery. Então, o Dr. Sérgio aí tem muita experiência, por isso que eu falo que ele é o papa dos casos impossíveis de catarata, porque está sempre inovando, enfim, sempre conseguindo encontrar um caminho, né? Então, ele também foi homenageado com o Golden Medal no Congresso Indiano de Cirurgiões de Catarata em 2022. Também foi o primeiro cirurgião de catarata brasileiro a receber a Golden Apple na ESCRS. E também mais de 10 vezes premiado aí na BRA SCRS, que é a Brazilian Society of Cataract and Refractive Surgery. Tudo em inglês para vocês. Pessoal, a gente também tem aqui para vocês o nosso guia de bolso do R1 impresso. Ó, você coloca aí no bolso, quer dar uma estudada. O guia de bolso do Oftalmocurso é um lançamento muito legal. É um caderno de bolso físico para você carregar aí para qualquer lugar. Então, só dando uma olhada aí para vocês, ó, R$ 129, o guia de bolso do R1 impresso. Vai lá dar uma olhadinha, tem sempre uma coisa muito interessante de forma rápida, meu TikTok, de forma rápida aí para vocês conseguirem observar, tá bom? Em nosso extensivo, galera, do R1 de 2024, o plano completo, com as apostilas impressas e digitais, mais as aulas e as audioaulas, que são muito legais também. Enfim, se tiver qualquer lugar, você pode pegar essas aulas e ouvi-las, né? Você está numa fila, está no trânsito, enfim, você está lá, você pode ouvir essas aulas. O nosso curso básico, Ciências Clínicas e o curso bônus de catarata do Dr. Sérgio, por 2.920, tá bom? E o plano de apostilas digitais, que é tudo isso menos as apostilas impressas, R$ 2.336, tá bom? E aí você vai receber aí também, pessoal, fazendo a sua matrícula, mas esse bônus, que são os ensaios para o presencial, só esses ensaios custam R$ 790, e o guia de bolso também aí para vocês como bônus aí. Fecha os pacotes que vocês tem tudo isso, tá bom? Eu queria mostrar para vocês aqui um vídeo, pessoal, para vocês darem uma olhadinha no nosso aplicativo. Deixa eu parar de dividir a tela aqui com vocês. Fala, Gente... Tiagão! Opa, você tá aí já, doutor? Há muito tempo, colocaram tudo errado aí para vocês. Eu estou esperando aqui para entrar, tem mais de uma hora. Meu, tá louco, meu. Nada de propaganda, não quero propaganda para a turma, não. Não estou entendendo o que vocês estão de propaganda aí. Desculpa aí, pessoal. Bicho, a gente Aqui precisa não era mostrar pro para. povo o que tem, né, Eu estou filho? aqui Senão só não tá esperando que a certo. propaganda não para e os residentes. Ô, gente, isso aqui não é para ter propaganda hoje, não, tá? Propaganda no Não, máximo alguma no coisa precisa final. ter. Senão não era para eu estar aqui hoje. Alguma coisa tem que ter, meu. A No gente precisa máximo botar no final. Aqui esse é. carro para andar. A gente fala no começo e fala no final também. Depois Não, eu a mostro o vídeo então para gente. vocês, pessoal. O doutor Sérgio Desculpa. aqui já entra Desculpa. aqui, já dá a sua aula. Vai lá, doutor. Desculpa aos que estão. Não vamos bater um papo, Thiago. Calma, fica aí, tá tranquilo. Pessoal, Então tá desculpa bom. aos que entraram. Deve ter tido algum erro aqui da parte do pessoal da organização, porque sempre a gente tem a aula, se propaganda no máximo no final, uma propagandinha. Eu acho que a turma entusiasmou. Propaganda, né? A gente está numa live. Ah, Tiagão, então, eu gostaria de bater um papo com você. Primeiro, assim, bem-vindos a todos que estão assistindo ao vivo aqui essa primeira live nossa dessas semanas do R1. Tiago, nós vamos chamar tudo que o R1 precisa saber nas primeiras semanas de residência. Então, a e gente para vai saber ter bastante outras, coisa, né? bastante coisa. Hoje é só a primeira. Então, teremos outras lives do Dr. Luiz, do Dr. Marcos, outras lives minhas. A ideia é acompanhar, igual a gente faz desde que o oftalmocurso existe, acompanhar os residentes nesse começo. Porque, Tiago, nesse começo,
eu lembro quando eu entrei, gente, não tem tanto tempo assim não, foi lá para 2008. Então, quando eu entrei, a gente não lembra, a gente não sabe nada de oftalmo, entendeu, Thiago? A gente vem da medicina e na medicina, tirando os colegas que têm, como se diz, pais oftalmo, etc., a gente praticamente não sabe nada. E aí, pessoal, vai chamando os amigos aí hoje, pode mandar o link, convida os colegas, porque nessa primeira live hoje nós vamos falar de anatomia prática. Tiagão, alguma pergunta que você queira falar sobre oftalmo, que você queira fazer aí para a gente introduzir para os colegas e etc? Pergunta eu sempre tenho, né? Mas eu queria que você dissesse para o pessoal aqui do R1, aqui, pro curso, o que você busca com esse curso, para que ele serve melhor, enfim, qual que é a filosofia por trás do curso? Tiagão, então o grupo que a gente tem, então o grupo lá a gente está com mais de 100 colegas R1 no primeiro ano, é a forma que o oftalmocurso tem de dar as boas-vindas para os residentes, gratuito. Você não tem que se preocupar, todas essas partes do grupo são gratuitas. Vocês conseguem estudar sozinhos ao longo da residência, ok? O oftalmocurso é só uma ajuda se você quer a coisa mais mastigada. Se você quer mais mastigada, ok, vai lá e se matricula no curso, mas não é obrigatório. Então, isso é importante deixar isso aqui para vocês. Você pode participar do grupo, você está observando lá no grupo que a gente não fica colocando propaganda no grupo, não tem chatice de propaganda, propaganda para lá, propaganda para cá, não tem isso, é um grupo de conteúdo que tem lá para vocês. Então, a função é realmente dar as boas-vindas para vocês. E, claro, se algum dia você se quiser se matricular com a gente para pegar mais conteúdo, sim. Mas o foco principal, Thiago, é dar boas-vindas aos residentes, de forma gratuita, recebê-los, ajudá-los. Esse sempre foi o foco do oftalmocurso. Ah, é, Próxima né? pergunta, Thiago. Não sei se tem pergunta da turma aí. Estamos precisando aí de bons oftalmologistas aí no pedaço, né? Esse Mais que alguma legal. pergunta que você queira fazer para a Não, turma? não, eu só queria saber. Ingressos. A única coisa que eu tenho, que eu gosto sempre de perguntar para você, que o pessoal aqui que está na nossa live, enfim, além dessa ajuda, como que é o suporte por trás desse grupo, né? O que mais acontece nesse suporte? Enfim, você manda as questões, como é que funciona isso para o pessoal que está participando? Isso, lá no grupo a gente vai trazer, né, essas dúvidas principalmente dos tópicos principais. Então hoje, por exemplo, a gente vai falar de anatomia prática. Essa aula eu trago algumas informações de anatomia, explicando as estruturas oculares para os residentes e quais as doenças principais que podem acontecer nessas partes das estruturas oculares. Depois o doutor Luiz vai falar, por exemplo, de colírios. Quais são os colírios, que são pontos importantes, Tiago, que a gente tem de dúvida quando a gente começa na oftalmologia. A gente não sabe o que é uma fluoresceína, não sabe o que é um cicloplégico, o que é uma atropina, a gente não sabe quais os colírios antifúngicos, a gente não sabe nada disso. Dr. Marcos depois vai dar algumas dicas e etc. sobre exame de biomicroscopia, sobre exame de refração. Então a gente vai passar por todos os tópicos principais que o R1 precisa entender para ele não passar feio, não passar vergonha nas primeiras semanas de residência, porque realmente a gente não sabe nada na primeira semana. Na primeira Tiagão, semana é sempre mais difícil, né? mais alguma dúvida aí? Não, só isso mesmo, só para deixar claro para o pessoal aqui o que acontece aí enfim, né? E o que a gente vai, o que eles têm que esperar para a live de hoje, doutor? Maravilha. Então vamos lá. Então hoje tudo que o R1 precisa saber nas primeiras semanas de residência. E eu gostaria que os residentes participassem, mandassem as perguntas aí no chat para a gente poder responder, Tiagão. Então vamos Perfeito. começar. A primeira imagem, olha aí, ó. Eu quero tentar uma interação. Normalmente, o residente do primeiro ano, nas outras lives, eles não são tão vergonhosos, então eu espero que a turma de vocês também não seja. E me fala, Doutor, quem você sabe dividiu de... a tela, doutor, para a turma ver? Aqui tá, se não está aparecendo para vocês, tem que pedir a turma da produção. Pessoal, confirma aí, se puderem confirmar, estão conseguindo ver a tela, porque eu estou dividindo. Você não estava me vendo, não? Eu não estou vendo dividido, eu estou vendo em telinhas. Speaker. Agora sim. Tá. Eric, se puder olhar aqui para Não, é colocar. porque precisa colocar como para a visão apenas de quem está falando. Aí ele cresce a tela e vai. Perfeito. Já Tá ótimo. apareceu aí? Você que tem que Agora tá. fazer ou a equipe coloca? Não, pode fazer, já tá feito. Então vamos lá, pessoal. Quem sabe identificar que patologia é essa? Em qual parte da anatomia que ela aparece? Então não fiquem com vergonha.
A gente sempre que faz essas lives, a gente tem bastante participação dos residentes e gostaria que vocês participassem. Vamos lá, vamos dar um tempinho aí, ver se a turma participa, Tiago. O que que a gente tem nesta patologia? Tiagão, você quer dar o palpite aí, já que a turma Ah, ainda não se olha, manifestou? eu vou falar uma coisa para você. Em relação à patologia, eu não sei, mas se fosse uma cirurgia ali, eu sabia como é que ia ter que fazer de tanto vídeo que a gente já fez aí dentro desse processo. Então vamos lá. Você sabe que eu já estou respondendo dúvidas das pessoas em relação. Eu falo, olha, gente, não sei, talvez se eu conseguisse ali mais um pouquinho de atenção no processo, daqui a pouco eu já consigo tão fácil que são as aulas aí do doutor, para poder fazer. Então vamos lá. Boa, Tiago. Então, enquanto a turma não fala, então a gente está observando aí, gente, vocês estão vendo eu marcando. Então, isso aqui, pessoal, é a chamada mácula e cereja da oclusão da artéria central da retina, ok? Então, eu vou trazer para vocês o primeiro tópico, o primeiro bloco de hoje é sobre vascularização ocular, ok? Então, vamos lá. Isso aqui você lembra da parte da sua faculdade de medicina. Artéria carótida comum, artéria carótida interna e artéria carótida externa. Só Então, uma coisa, doutor, antes de você continuar, ó, a Carolina botou aqui, ó, oclusão da, da retina aí, ó. Tô Foi lá e ó, vendo? pá, bancou. Aí, É isso Carol aí. Pires, isso mesmo, tá? Oclusão da artéria central da retina. Então, vocês vão observar que hoje eu vou trazer as estruturas oculares associadas com patologias típicas. Então, são patologias que você encontrará muito durante a sua residência e que vale a pena você conhecer essas patologias. Então, não dá para você, eu vou voltar aqui, não encontrar uma mácula em cereja dessa, que você vê a retina toda pálida, porque a cor normal da retina é aquela cor alaranjada, e você não identificar que isso é uma oclusão da artéria central da retina. E aí, você que é R1, de onde vem essa oclusão da artéria central da retina? Vamos lá? Olha aqui, gente. Então, vem artéria carótida interna, artéria carótida externa, sendo que a artéria carótida interna, ok? Marcada aqui para vocês, ela vai ter o seu primeiro ramo, vamos falar aqui para vocês, que é a artéria oftálmica. E essa artéria oftálmica, ela vai dar toda a vascularização intraocular e parte da vascularização orbitária. Ok? Então, temos a artéria carótida comum, a interna da artéria oftálmica. Então, está aqui, ó. Então, não tem que ter dúvida, artéria oftálmica. Depois da artéria oftálmica, a gente terá outros ramos até chegar à artéria central da retina. Ok? Toda a parte da carótida externa, ok? Ela vai fazer parte da vascularização palpebral junto com a artéria oftálmica aqui. Então, pensou em pálpebras, ok? Pálpebra, você que está chegando agora, isso é avaliado para a gente na oftalmologia. A oftalmologia cuida da pálpebra. Você vai observar que tem vários departamentos nas suas residências de pálpebras e vias lacrimais, ou de órbita, ou de plástico ocular, ok? Então, a pálpebra está relacionada muito com a artéria carótida externa e vem com uma parte da artéria oftálmica. Seguindo, olha aqui, ó. Então, a gente teve a artéria carótida, vou até aumentar aqui para vocês. Então, a gente teve aqui a artéria carótida interna e ela deu aqui os ramos. Um deles, olha lá, a artéria central da retina, que vai chegar lá e vai fazer a vascularização lá da parte da retina. Tem outros? Tem. Artéria lacrimal, que vai para a glândula lacrimal. Artérias ciliares posteriores curtas, posteriores longas. Ok? Mas o que que eu preciso que você saia daqui hoje? Então, lembrando, ó, carótida interna, estou desenhando aqui para você, tá? A carótida interna deu esse ramo que é a oftálmica, que está aqui. E entre os ramos da oftálmica, a gente tem esse da artéria central da retina, que quando ele tem uma oclusão, vai ter aquela mácula em cereja. E o que que você precisa saber? O que que você tem que entender sobre isso, gente? Mácula em cereja, visão muito baixa. Então, o paciente vai ter uma visão muito baixa com relação a isso. Sérgio, e essas outras artérias que a gente encontra aqui? Pessoal, artérias ciliares posteriores curtas, que estão aqui, ó, tá? Em volta do nervo óptico, elas vão fazer a vascularização ocular da parte posterior do olho. Já as artérias ciliares posteriores longas, que estão aqui, ó, beleza? Ciliares longas, elas caminham pelos olhos nas regiões de 3 e 9 horas.
para chegar para fazer a vascularização lá da parte anterior do olho, ok? Então, se você sair dessa aula aqui hoje sabendo apenas disso, eu já estou muito feliz. Carótida interna, oftálmica, a gente tem a artéria central da retina, que é ramo da oftálmica, ciliar posterior curta, ramo da oftálmica, ciliar anterior, ramo da oftálmica, ciliar posterior longa, ramo da oftálmica. Beleza? Com isso, a gente mata a parte de vascularização intraocular. E a anatomia prática com relação à vascularização? De novo, oclusão da artéria central da retina. Então, a artéria central da retina, que veio da oftálmica, que veio da carótida interna, é a responsável por essa patologia, oclusão de artéria central da retina. Beleza? Está aqui mostrando de onde que vem. Beleza, entramos agora em inervação ocular. Inervação ocular, todo mundo fala que a melhor aula de inervação ocular do Brasil é a do oftalmocurso, porque a gente consegue sintetizar isso assim muito simples para vocês. Não tem que ficar preocupando com aquele tanto de nervo e etc. Eu vou te mostrar. Você tem que entender que o olho tem duas inervações, a sensitiva e a motora. E a motora é muito simples, porque quais são as estruturas que movem-se dentro do olho? Íris, que ela vai fazer midríase e miose, e o corpo ciliar, o músculo ciliar, na verdade. O músculo ciliar, gente, é o músculo que a gente tem dentro do corpo ciliar, que é uma estrutura do olho, que faz a acomodação. A acomodação é você enxergar para longe e enxergar para perto. Ok? Então, isso é a estrutura motora. O resto é tudo inervação sensitiva. Vamos lá, na hora que a gente falar aqui de inervação sensitiva, então, observa. Tudo vem do trigêmeo. Olha que coisa fácil. Eu não falei que a vascularização toda vem lá da artéria carótida interna e da externa, sendo que a carótida interna vai dar a oftálmica. Aqui eu te falo que toda inervação sensitiva, ok? Toda inervação sensitiva vem do trigêmeo. Sendo que o que nos interessa na oftalmologia é o oftálmico. O maxilar vai pegar a pálpebra inferior e parte aqui da maxila? Vai. O mandibular, ele é motor? É. Então, o maxilar é sensitivo, o mandibular é motor. Só que o mandibular, pessoal, o que a gente tem a ver com o oftalmo? Não precisa preocupar com isso nesse momento. O oftálmico, sim. Então, toda inervação sensitiva intraocular e a parte aqui, ó, de pálpebra superior e fronte, ela toda está relacionada com o oftálmico, que vem do trigêmeo. Olha como é que ficou simples para você, ok? Ah, Sérgio, e a paralisia de Bell, que eu já vi durante a minha faculdade, que é aquele que o paciente fica lá com aquele olho sem conseguir piscar. Aquilo é motor, gente. Aquilo é do facial. Aí é o nervo facial, é motor, que não consegue piscar, paralisia de Bell. Aqui eu estou falando de sensitiva, ok? Vamos lá. Então, inervação sensitiva, como eu disse para vocês, vem do trigêmeo, dando o nervo oftálmico, e aí dá um nervo que chama nasociliar, e aí ele vai dar a parte sensitiva posterior, que é o nasociliar aqui passando por esse gânglio trigeminal, e faz a inervação sensitiva da parte posterior do olho. Então, esclera, parte posterior, coroide, parte posterior. Tudo com o nervo ciliar posterior curto. Já o nervo ciliar posterior longo, que também vem de trigêmeo, oftálmico, e aí passa caminhando lateralmente pelo olho, chegando lá na parte anterior do olho. Ok? Pessoal, se for tendo pergunta, vai mandando aí pra gente, tá? Não tem problema, a gente para. Essa live é super tranquila, essas lives são super interativas. Podem convidar os colegas. Pra gente é um prazer estar aí participando para vocês. Então, primeiro ponto, dessa paradinha aí, se alguém quiser perguntar, se quiser identificar de onde vocês são, qual residência, se é Minas, se é Rio, se é do Nordeste, se é do Sul, tá? Participem comigo para a gente ficar animado. Então, entendeu? Inervação sensitiva. Quando eu falo, pode falar, pessoal. Quando eu falo de inervação sensitiva, ok? Da parte anterior do olho, então vai estar inervando córnea, vai estar inervando íris, vai estar inervando corpo ciliar, ok? Então, toda essa parte anterior vem de ciliar longo, ok? Que é ramo do naso ciliar.
que é ramo do nervo oftálmico, que é ramo do trigêmeo. Então, se você chegar amanhã na sua residência, pessoal, então toda a inervação sensitiva do olho vem do trigêmeo, nervo oftálmico. Já está ótimo. Esses dois, naso ciliar, ciliar longo, ciliar curto, talvez você não tenha que preocupar com eles tanto agora, você está na primeira semana de residência. Mas o trigêmeo e o oftálmico você precisa entender. Ok? Vamos seguir. Quais são as estruturas que movimentam-se dentro do olho? Isso aqui eu também queria que você saísse dessa live entendendo quais são essas estruturas. Gente, o que que move dentro do olho que eu falei para vocês? A íris, ok? E o corpo ciliar, o músculo ciliar, na verdade. E aí a gente tem as inervações, então, motoras, que tem do óculo motor e do gânglio cervical. E eu não queria que você se preocupasse com isso nesse momento, começo da residência. Eu só preciso que você entenda, saindo dessa live hoje, que íris e músculo ciliar são motoros. Qual que vem do gânglio cervical, fibras simpáticas, qual que vem das fibras parasimpáticas, eu não me preocupo neste momento. Eu quero só que você lembre desses dois bebezinhos do oftalmocurso, que é um que é o que sorri e o outro que está triste. Tiagão, como a turma está tímida, você está vendo aí que tem um bebê que ele sorri, ele é o simpático, e o outro que ele é triste. Gente, o Tiago é da equipe de comunicação do Grupo Medial. Ele não é oftalmologista. Tiagão, Não. se tem um bebê que é simpático, ele sorri, será que ele abre ou será que ele fecha a íris? Vamos lá. Você que agora. Ele fecha a íris quando ele sorri. Não, quando a gente tem um sorriso, como é que a boca está o quê? Aberta ou Não, fechada? a boca tá aberta, a boca tá Então, aberta. como é que será que a íris estará com essa pessoa simpática? A íris está Não fria, estará triste? super aberta. Então, ela é simpática ou ela é triste? Simpática sempre. Então, Tiagão, a parte que faz a abertura da íris é a parte simpática, ok, Tiagão? E Certo, a entendi. parte que faz o fechamento da íris é o que para o simpático, entendeu, Tiago? Agora tudo ficou mais claro. Entendi. Ficou... Entendeu, Tiagão? Então, quando você for, eu queria que o residente, meus colegas estivessem falando. Então, quando você for no oftalmologista, que eles pingarem aquele colírio no seu olho, Tiago, que ele está dilatando, é simpático que está atuando ali, entendeu, Tiago? Então, Entendi. simpático está atuando, sua íris está muito A simpática. dorzinha não é tão simpática assim, mas tudo bem, mas A dor passa. não, a dor não. Então, meus caros R1, então isso aqui que você observa aqui, eu sei, é um termo que eu também confundia quando eu era R1, chama-se miose, pupila fechada. E do outro lado, aqui, a gente tem a midríase. Então, a midríase está aqui, é a pupila aberta, ok? Então, quando o paciente está com a miose, né, a pupila fecha, você vai lembrar desse bebezinho triste. Se ele está triste, o que que é isso? É o parasimpático que está atuando aqui. Do outro lado, quando a íris está aberta, a íris está o quê? Sorrindo. Lembre dos bebezinhos do oftalmocurso sorrindo. Então lá é o simpático, então o lado de cá é o simpático. Ok? Inervação motora, não é sensitiva. Porque o que movimenta? Íris movimenta, então ela é motora. Ok? Então tá aqui, ó, íris e músculo ciliar, se a gente tem um simpático, motor é o parasimpático. Então, na hora que abre a íris e abre o músculo ciliar, é o simpático atuando ali. Na hora que fecha a íris e fecha o corpo ciliar, é o parasimpático, tá? Beleza? Tá aqui falando para vocês. Tá bom, colírios. Então, a gente dando uma pequena introdução prática para vocês, pilocarpina é um colírio que fecha a pupila. Agora, este colírio aqui, ó, a tropicamida, que é o medicamento, que todo mundo normalmente fala de Midri, né, de Midriacil, que é o mais conhecido, hoje não está mais no mercado, mas a gente ainda fala, dilata com Midri, ok? Esse colírio, ok? Ele dilata. Então, ele está atuando ali no simpático, ok? Tem outros? Tem, Sérgio, que vão dilatar a tropina, tem o cicloplégico, tem a fenilefrina. São colírios que você vai aprender no dia que a gente tiver a live do Dr. Luiz Felipe. Mas o mínimo que você tem que saber nessas primeiras semanas, então, Dr. Luiz Felipe, eu acredito que a live dessas semanas do R1 é na próxima semana, colírios é importante a gente conhecer, tá bom? Então vamos lá, músculos extraoculares. Quando você pensar em músculos extraoculares, você tem que entender que a gente tem 4 retos,
É muito simples. Um reto lateral, um reto medial, um reto superior e um reto inferior. Ok? E mais 2 oblíquos. Sérgio, eu não consigo entender nesse momento o que são as movimentações. Então entenda só o seguinte, o reto superior, tá aqui, ó. Ele vai movimentar o olho mais para cima. O reto inferior, ele puxa o olho mais para baixo. O reto lateral, ele abre o olho para a lateral. O reto medial joga o olho para dentro. E os oblíquos vão fazer os movimentos para outras posições. É exatamente assim, Sérgio? Claro que não. Tem maiores características porque muitas vezes os músculos trabalham de forma conjunta. Mas se você entender que o reto lateral está mais para o lado, o reto medial joga o olho para dentro, para medial, o reto superior para cima, o reto inferior para baixo, você já consegue entender um pouquinho da parte de musculatura ocular. E o que a gente precisa saber, ok? O que a gente precisa saber na hora que você está chegando na primeira semana do R1? Isso aqui, ó, estrabismo. Então, se você tem um paciente que tem esses olhos, e até para chegar ao seu colega, o seu pai, a sua mãe, ou algum parente, ó, você já está, primeira semana, primeiro encontro da família, e aí ter alguém na família que tem estrabismo. Você vai falar, ó, gente, estrabismo eu já aprendi lá com o Dr. Sérgio, que ele está relacionado com os músculos extraoculares. Pode ser uma falha no reto lateral ou no reto medial. Então, para a gente fazer a correção desse estrabismo, a gente vai ter que atuar nesses músculos. Aumentá-los, ao local da inserção, ou reduzir a inserção dos músculos. É assim que a gente atua. Então, a correção do estrabismo, vamos imaginar nesse olho, que você quer puxar, né? Vamos colocar aqui, esse olho está desviado para lá, ok? Então você quer puxar o olho para ele ficar mais para cá. Em que músculo que você vai atuar? Você pode atuar aqui no reto medial, trazendo a inserção mais para cá, ou você pode atuar aqui no reto lateral, tirando a inserção e jogando mais para trás. Claro que não é exatamente assim, tem contas e etc. Sim, mas para o R1, se você entender que você mexe nos músculos extraoculares para tratar o estrabismo, com cirurgias, isso é uma cirurgia do estrabismo, e você entende que o estrabismo está relacionado com isso, eu vou ficar muito feliz e satisfeito. Beleza? Pessoal, alguma dúvida? Se vocês puderem mandar perguntas. Tiago, se você quiser interagir, eu estou procurando aqui se tem alguma pergunta. Não, doutor, eu acho só que o pessoal tá muito tímido aí assistindo a live. Pessoal, pode participar, ninguém aqui morde, não. O doutor está aqui para poder ajudar vocês. Aí, ó. Aê, Thaís, boa. Ó. Você pode repetir essa parte da cirurgia para correção de estrabismo, doutor? Tá aí, só se Aí. você se apresentar para os coleguinhas, falando de onde que você é, qual residência que você está, para a gente começar a interagir com vocês. Vocês vão ver que é muito legal o nosso grupo lá. A gente depois vai abrir o grupo também para vocês fazerem perguntas. A passar das semanas, vocês vão estar mais íntimos da gente. Thaís, de onde você é? E eu volto aqui no estrabismo. Está pronto para voltar. Vamos lá, Thaís. Thaís é de Belém, mas o Sué é uma residência muito bacana, aí, uma residência muito tradicional. Acredito que você vai ficar muito feliz, né? Eu não sei como ela está neste momento, mas sempre foi uma residência muito tradicional, uma residência muito legal aí. Tiago, bem-vinda, Thaís. Bora Já, falar aí do já, estrabismo, doutor. então vamos lá. Thaís, então vamos lá. Imagina aqui, ó. Estou mostrando aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui. Tá escutando aí, Thiago? Sim, muito bem. Escutando Então muito tá bem. aqui, ó. Esse músculo, deixa eu marcar aqui. Então esse músculo reto medial, ele está inserido nessa posição. O que eu posso fazer, por exemplo, se eu quiser movimentar aquele olho para cá? Eu solto esse músculo aqui e insiro ele mais à frente. Então, na hora que eu. É tudo forças, né? Tudo pensamento. Na hora que eu trago, né? Na hora que eu trago aquele músculo para lá e coloco ele aqui, o que ele vai acontecer? Vai movimentar o olho para lá. Entendeu? Então, é mais ou menos assim: redução e aumento dos locais dos músculos. Ok? Thaís, deu para entender aí mais ou menos o que a gente faz nessa parte da cirurgia? Gente, claro que eu estou
fazendo eu olho para baixo às vezes assim para ver as mensagens de vocês, tá? Então, a mesma coisa aqui, ó. Então, se a gente tem aqui, então imagina que o reto está nessa região, então eu peguei ele aqui e coloquei a inserção dele aqui. Na hora que eu trouxe a inserção ele para cá, o que que vai ter? Vai ter uma força puxando para cá, ok? Aí traz o olho mais para cá. Aí tem os cálculos, tem o tanto que você tem que mexer nessa inserção. Isso, um bom cirurgião de estrabismo, que vai fazer um fellow de estrabismo e etc. Pessoal, mais alguém com dúvida sobre essa parte de estrabismo? Alguma dúvida, alguma coisa? Tem mais uma aí, ó. Não, então foi a Thaís falando que deu para entender melhor. Maravilha. Doutor, Vamos ver. eu tenho uma dúvida. Esse tempo Pode. de recuperação do paciente depois que faz essa cirurgia é tranquilo? Como é que é o pós-operatório para o paciente? Tiagão, pós-operatório maior do que o da catarata, né? A catarata, ela dura mais ou menos 7 dias, o paciente já está fazendo as coisas. Aqui do estrabismo é um tempo maior. Pode variar 14 a 30 dias, vai variar da cirurgia, como foi a cirurgia, porque aí você tem que abrir, né, a conjuntiva, você tem que soltar o músculo e recosturar o músculo, então tem ponto, tem que esperar o ponto cair ou soltar esse ponto. Então é uma cirurgia que tem um tempo maior para correção aí para a recuperação do paciente que uma cirurgia de catarata, por exemplo, tá bom? Perfeito, doutor. Obrigado. Beleza, pessoal. Então aqui a gente está vendo que a gente está aqui de novo o reto lateral, o reto superior, o oblíquo, e aí tem um outro músculo aqui, ó, longo, que vai lá atrás. Ele se insere lá na asa menor do osso esfenoide, que é um dos ossos da nossa órbita. E ele vem até aqui na frente na pálpebra. Qual que é o nome desse músculo? Chama-se músculo levantador da pálpebra superior. Então é ele que faz a nossa pálpebra levantar. E por que que eu estou falando nesse músculo aqui hoje? Porque eu quero que vocês entendam algo que chama-se, aqui ó, primeiro mostrando aonde que ele se insere. Então tem um ligamento aqui, o ligamento de Whitnall, que é o ligamento transversal. O músculo está ali para trás, então observa, ele sai daqui da pálpebra, gente, e vai lá atrás, na órbita. Olha o tamanho desse osso, desse músculo. Beleza? Então, só para vocês entenderem, esse músculo aqui, ó, ele sai lá de trás e ele puxa a pálpebra. Então, essa piscada da pálpebra, né? Esse músculo levantador da pálpebra participa muito disso. Por que que eu estou falando disso? Porque tem algo que você vai encontrar que chama pitose. Está sempre relacionado com esse músculo? Não, a gente pode ter as alterações, síndrome de Horner e outras coisas, que vão causar pitose, ok? Mas está aqui. Então, pitose. Se você tem um paciente que chega com essa pálpebra mais baixa, você tem que pensar em pitose. Pode ser alterações neurológicas? Podem. Pode ser alterações que estão relacionadas com o músculo levantado da pálpebra? Podem. Ok? E quando tem uma desinserção somente dessa parte anterior, dessa aqui, né? Desinserção aqui do levantador da pálpebra, você vai encontrar uma. O que aconteceu? Manter, voltou? Do atual. Estou apanhando aqui. Voltou, pronto. É que eu estou bom. Aí, gente, você vai encontrar aquela pálpebra que ela é mais alta que a pálpebra da Angelina Jolie. Você já reparou que a pálpebra da Angelina Jolie ela tem essa prega palpebral mais alta? Parece que a pálpebra é maior? Isso é por uma desinserção desse músculo levantador da pálpebra. Ok? Pronto. Aqui na parte de cílios, este item, tá? Thaís, você que já perguntou, deixa eu ver quem mais que perguntou lá antes. Quem está menos tímido foi a Carolina Pires. Se vocês quiserem perguntar, falar dessa blefarite, vocês entendem o que é essa blefarite, o que acontece nisso? Alguém tem noção? Porque vocês vão encontrar isso na hora que vocês estiverem olhando os seus pacientes. Vocês podem ter colegas, parentes, isso é importante, isso aqui é muito comum, muito mais comum do que vocês imaginam, tá? Alguém quer perguntar? Alguém tem dúvida dessa blefarite, sobre o que é blefarite? Por Dúvida eu não enquanto, tenho, doutor. Eu só tenho aquela. Parece que é aquela quando a gente dorme, né? E acorda com aquela camelinha, parece um pouquinho disso, né?
Não, a remela, Thiago, ela já é na conjuntiva, é o branco do olho, tá? Certo. Ela é na conjuntiva. Aqui é nos cílios. Em cada um dos cílios que a gente tem, pessoal, a gente tem glândulas no tarso ali, que são glândulas de membônios. Elas produzem uma secreção oleosa que fazem parte do filme lacrimal, da lágrima. Elas que evitam ali a lágrima de evaporar mais rápido. Quando essas glândulas obstruem ou estão infeccionadas, como nesse caso, tem bactéria ali e causa essa secreção que chama-se blefarite. Você tem que tratar isso ou com limpeza ou com antibiótico. Quando está num caso igual esse, mais avançado, você entra com antibiótico pomada e depois mantém a limpeza com um sabão neutro ou com shampoo Johnson. Então isso chama-se blefarite. A borda palpebral vai estar toda hiperemiada, e ali, pessoal, e ali onde que você pode observar na ponta dos cílios cheios de crostas. Então a gente tem que deixar isso limpo, tá? Então isso chama blefarite, dos tópicos assim importantes da parte de anatomia do olho, anatomia prática, que é a aula de hoje para vocês. Aparelho lacrimal. Então eu preciso que vocês entendam. A glândula lacrimal, ela está na região temporal. Observe ela aqui, ó. Então, ela está na região temporal, numa região que chama fossa para a glândula lacrimal, que tem a inervação sensitiva do nervo lacrimal, que veio lá do oftálmico. Lembra? A gente falou do trigêmeo oftálmico, ele vai chegar aqui e inervar a glândula lacrimal. A glândula lacrimal ela é mais temporal na fossa da glândula lacrimal. Então, a lágrima, na verdade, a secreção reflexa da lágrima, porque o filme lacrimal tem 3 secreções, tem a mucina, tem a lipídica e a aquosa. Aqui é a que produz a grande parte da lágrima, que é em forma de água. A lipídica, igual eu falei para vocês, ela vem dessas glândulas que estão aqui na ponta dos cílios, né? Próximo dos cílios, na verdade no tarso. Porque tem a aquosa e vem uma camada lipídica por cima, ok? Evitando essa evaporação. E aí o que acontece, doutor Sérgio? Se a gente tem essa blefarite, o paciente tem chance, além de ter essa hiperemia, essa infecção, de ter o olho seco, porque não vai ter essa produção da camada lipídica. Se não tem essa produção da camada lipídica impedindo essa evaporação, o que acontece? A lágrima evapora mais rápido e o paciente tem olho seco. Então é outro termo que vocês vão encontrar muito nos seus pacientes de olho seco. Eu vou mostrar imagens de olho seco aqui hoje, tá? Então, a lágrima ela é produzida aqui e ela escorre para os canalículos lacrimais, ok? Então, o canalículo lacrimal, como você pode observar, tá? Então, tá aqui, a lágrima desce e vem passando para o saco lacrimal e saindo no nariz. Então, agora você que é residente de oftalmologia, você tem que entender isso. Por que que quando a gente chora, a gente sente saindo lá atrás, no meato médio, na nossa garganta, o choro? Você sabia que era por causa disso, Thiago? Por quê? Aí a gente produz muita lágrima, a absorção ela é muito intensa e a gente consegue perceber o choro saindo lá atrás, porque ela saiu por aqui, ó, e foi uma Estou quantidade sabendo muito grande. agora. Hã? Estou sabendo agora a respeito. Pois é, agora você entendeu? Porque já reparou quando você chora, né? Às vezes você sente ali a lágrima ali na parte posterior, ali, como se fosse na garganta, ali atrás do Sim, nariz. com certeza. Entendeu agora? E quando é Agora a eu lágrima entendo. da quantidade normal, você não sente, porque ela vai gotejando aos poucos. Você nem Uhum, percebe, entendi. Bem ok? interessante, por sinal. Interessante. E, Ó, Tiagão, vou te contar. O R1, eu quando entrei, eu era igual você, eu não sabia essas coisas. Então essa aula está sendo tão boa. O R1 também, porque, pessoal, pode falar. Quem sabia disso aí? Alguém sabia? Ou, por favor, escreva que não sabia. Eu, quando entrei no R1, não sabia, Tiago. Então são pontos hoje dessa aula que eu estou tentando trazer esses itens para você não passar vergonha quando você tiver com seu familiar ou você estiver na residência. até por Quem vai experiência participar própria, aí? né, doutor? Experiência própria. É Experiência isso própria. aí. Alguém mais vai participar dessa parte aí com a gente? Então vamos lá. Anatomia da conjuntiva. Pessoal, aí você fala, a conjuntiva é o branco do olho? Não, o branco do olho é a esclera. A conjuntiva é transparente. É uma fina membrana transparente que está acima da esclera, protegendo a esclera, ok? Então tá aqui, ó. Quando você
estiver descrevendo alguma coisa para o seu professor, então aqui, por exemplo, o número 4 é o que a gente chama de conjuntiva tarsal. O tarso é uma estrutura fibroelástica, não é uma cartilagem, é como se fosse, chama-se fibroelástica, que dá essa sustentação para a pálpebra, tanto superior quanto a inferior. Se a gente não tivesse esse tarso, a pálpebra seria toda caída. Então, esse tarso é como se fosse o esqueleto da pálpebra. Por isso que a conjuntiva que está aqui, ela é descrita como conjuntiva tarsal. Aqui, gente, número 3 é o que a gente chama de fundo de saco. Por quê? Tem um saco ali, tanto superior quanto inferior. Aqui no número 2 é a conjuntiva bulbar. Então, se você quer descrevê-la para o seu professor, temos uma hiperemia em conjuntiva bulbar, porque é o bulbo, é o olho. E o número 1 é em limbo. Então, temos uma conjuntiva na região de limbo. Por que chama limbo? O limbo, o próprio nome já diz, está no limbo, porque é a transição entre a córnea e a conjuntiva. Daqui para cima é córnea, daqui é conjuntiva. Então, essa região de transição que está aqui entre a córnea e a conjuntiva é o que a gente chama de limbo. Ok? Perfeito. Estamos aí para vocês. Hiperemia. Tem 2 itens que você tem que entender, entre injeção conjuntival e injeção ciliar, ok? Então, vou mostrar aqui para você. Isso aqui é chamada de injeção conjuntival. O olho está todo vermelho. Então, você descreveria como injeção conjuntival. Já esta aqui, olha aqui, só mostrando a diferença, olha aqui, ó, aqui antes disso aqui. Pensou em injeção conjuntival, que é o olho todo vermelho, você pensa mais em conjuntivite. Pensou em injeção ciliar, olha aqui. Você vai pensar em alguma irritação, principalmente em corpo ciliar ou na íris, porque é como se fosse uma hiperemia somente aqui, ok? Somente em volta da íris. E aqui, gente, lesão pericorneal, como quando for uma irritação somente próxima aqui. Beleza? Vamos seguindo aqui. Folículos. Então, se você vê uma imagem dessa na sua lâmpada de fenda, na hora que você começar a observar essas bolinhas grandes, ok? Isso chama-se folículo. Você tem que pensar, existem outras doenças como síndrome de Parinot, mas você tem que pensar principalmente em conjuntivite viral. Sérgio, onde que eu tenho tudo isso que você está falando na live hoje? No guia de bolso gratuito, ok? Se você já cadastrou no guia de bolso gratuito, você vai ganhar o guia de bolso digital. Talvez o que faltou para a equipe colocar para o Thiago apresentar para vocês, o guia de bolso pago é só se você quiser, ele é impresso, se você quiser ficar com ele no seu bolso. Mas você ganha o digital, porque a gente prometeu isso para você. Se você seguir os passos, preencher os seus dados, porque o guia de bolso ele vai ser nominal a você. Ele não é para você passar para os seus colegas. Você vai receber com seu nome e CPF. Você vai ter esse guia de bolso só para você. Para ganhar o guia de bolso, basta fazer uma divulgação sobre o guia de bolso no seu Instagram, no seu Stories, para a equipe do Oftalmocurso. Então, tudo isso que tem nessa live hoje e muito mais, você vai ter no seu guia de bolso digital gratuito para você. Conjuntivite papilar gigante. Então, aqui, gente, não está especificamente na conjuntiva, está na hora que você vira a pálpebra, e você vai aprender a fazer isso ainda, você faz isso com cotonete, você chega e faz isso com cotonete. Isso aqui está relacionado com conjuntivite alérgica, ok? Isso aqui relaciona-se com conjuntivite alérgica. Tá bom? Pessoal, antes de entrar em anatomia da córnea, que a gente vai juntar algumas coisas de filme lacrimal, alguma dúvida sobre essa parte de conjuntivite, sobre essas irritações, essa descrição das conjuntivas? Por favor, manda um joinha, fala que a live tá legal, que a live tá top, doutor Sérgio, você tá brilhando. Você tem que entender que você tem que estimular o seu professor para que tenham mais lives nas próximas semanas. A gente tá aqui, podia estar na academia, 8h20 da noite, ao vivo com vocês. Vocês não colocam nenhum joinha, não conversam aí comigo. Só a Thaís Aí, ó, Thaís. Valeu, Thaís. Aí já tô dizendo, mas só você manda, Thaís. Só você do Suel. Cadê o resto da turma, né? Conversando aí com a gente para aprender esses itens gratuitos aí para você. Estou aguardando, tá, gente?
Vamos lá. Anatomia da córnea. Então, a córnea, quem mais que mandou? Wilson, parte 5 da conjuntiva se chama. Vamos voltar lá para você, Wilson. Vamos voltar lá, parte 5. Wilson, ali é o canalículo lacrimal. Lembra que eu mostrei o canalículo lacrimal? Ok? Então, ali é o canalículo lacrimal. E aí, na parte 6, que talvez é o que você queira saber, é a conjuntiva marginal, porque está na margem da pálpebra. Mas por que que eu não falei muito dessa conjuntiva marginal? Porque essa descrição a gente não usa na hora da descrição dos pacientes. A gente fala lesão em conjuntiva tarsal, que é a 4, lesão em fundo de saco, lesão ou hiperemia em conjuntiva bulbar, ok? E ali é o canalículo. Fica tranquilo, Wilson. Aqui nós estamos para você responderem as perguntas, não precisa ficar com vergonha. Nenhum R1, somente o que é filho de pais oftalmologistas, somente eles sabem as coisas de oftalmo que a gente entra. Eu falo por mim, né? E vocês viram aí o tanto de prêmio, homenagem que eu ganhei internacionalmente. Igual o Thiago falou, hoje eu não estou aqui tirando onda, tá, gente? Mas se você procurar as coisas que eu tenho de patente, etc., eu não desconheço algum cirurgião brasileiro que tenha tantos prêmios internacionais e etc. E eu entrei igual vocês, não sabia nada. Não é? Meu pai não é médico, eu não sabia nada, exatamente nada. Tudo isso que eu estou discutindo aqui com vocês, eu não sabia nada. Por isso que eu faço questão de dar essa aula inicial há vários anos para os nossos alunos. Ou não alunos também, porque ela é gratuita. Beleza. Córnea. Então, a córnea, que é essa lente transparente do olho, você precisa entender que o olho... Isso aí, Thaís, meta de vida. Vamos embora. A córnea, gente, é uma das lentes do olho. A outra é o cristalino. A córnea tem mais ou menos 42 graus, é isso mesmo. Sabe aquele grau que você vê do óculos, que o paciente às vezes tem 1, tem 2? A córnea tem 42 a 43 graus. Esse é o poder dióptrico do olho. Quando você estiver estudando óptica do Dr. Marcos, você vai entender sobre lentes e etc. Então, a córnea é uma lente. A outra lente é o cristalino, que nós vamos estudar aqui hoje. E essa lente cristalino tem mais ou menos 21 a 22 graus. Então, o poder total do olho é de mais ou menos 60 a 62 graus, sendo 40 da córnea e 22 do cristalino. Essa córnea ela tem várias camadas. A primeira é a camada superficial, que é o epitélio. A de baixo é a membrana basal, a do meio é a estroma. A de baixo é a DCM e a lá embaixo de todas é o endotélio. O que eu preciso que você entenda aqui hoje que eu vou ficar muito feliz? Epitélio, tá? Que é igual um epitélio da pele mesmo. Vou explicar por que você tem que entender isso. E o endotélio, ok? Só essas duas coisas. Por quê, Sérgio? O endotélio, vou falar dele primeiro. Essas célulazinhas bonitinhas aqui, tá? Deixa eu usar essa tecnologia aqui do oftalmocurso, do médio de aula que eu adoro. O endotélio é a célula que é responsável por tirar o H2O daqui. Então, na hora que vocês encontrarem um paciente com edema de córnea, aquela córnea que não está transparente, ela está toda opaca, ok? Vocês têm que pensar que esse endotélio não está trabalhando tão bem. Não está conseguindo retirar essa água que está aqui, porque a córnea, tá, gente? Ela é avascular, ok? E a córnea não, ela tira todo esse líquido daqui, por isso que ela é transparente, ok? Então, se você pega uma córnea que está edemaciada, você tem que entender que ali está com muita água. O endotélio não está funcionando. Já o epitélio, ele vai estar associado com olho seco, por exemplo. Ele vai estar associado com lesões puntatas, porque às vezes o paciente está dormindo com o olho aberto, ok? Vamos entrar nessas lesões? Ó, primeiro entrando no epitélio. O epitélio tem várias camadas, camadas mais superficiais, camadas mais profundas. Então aqui, ó, essa é uma lesão superficial. Deixa eu ver se tem um nome aqui. Isso aqui, ó, puntata. Isso é muito comum em um paciente com olho seco, ok? Então, se você usar esse termo, encontrou, por quê? Vamos juntar as peças que a gente falou lá de filme lacrimal. Qual que é a camada do filme lacrimal? Falei que são 3. É a aquosa, que é a maior dela, a mucina e a lipídica. Qual que impede a evaporação da lágrima? É a lipídica. Quem produz a lipídica?
É aquela glândula que está lá na pálpebra, no tarso, perto dos cílios, que é a glândula de Meibonius, que quando o paciente tem aquela blefarite que eu mostrei para vocês, você tem que entender que esse paciente, tá? Esse paciente, o que acontece? Esse paciente pode ter olho seco, porque a lágrima está evaporando mais rápido. E aí dá essa puntata. O que é essa puntata? São lesões ali no epitélio da córnea, mais superficiais, só nas células superficiais do epitélio. Aí eu vou parar aqui para vocês fazerem perguntas ou tirarem dúvidas, porque esse é um ponto muito comum, esse é um ponto que vocês vão encontrar muito, e eu preciso que vocês saiam dessa live de hoje entendendo essa relação entre a camada lipídica do filme lacrimal, que protege a evaporação da lágrima, e o olho seco e até a lesão, que é a puntata, se o olho ficar seco por muito tempo. Porque essa parte superior aqui, gente, isso aqui é só olho seco. Ainda não machucou o paciente. O paciente vai chegar para você falando que está com sensação de olho seco. Aqui é a puntata, aqui é a lesão. Ok? Vamos lá. Thaís. Totalmente reversível, tá, Thaís? E rapidamente. Desde que volte a ter um filme lacrimal bom, ok? E a gente use os colírios lubrificantes. Aí tem vários, Lacrifilme, Ecofilme, Lacrima Plus, tem vários, eu não estou aqui para fazer propaganda. E esse paciente, até você tratar, você vai usar a lágrima artificial, colírio lubrificante, aqueles colíriozinhos, não é Moura Brasil não, tá, gente? Oftalmo não passa Moura Brasil não, pelo amor de Deus, tá bom? Colírio lubrificante, ok? É, é, Thaís, normalmente a úlcera de córnea, tá? Pode ser, isso pode virar uma úlcera, tá? Mas normalmente a úlcera de córnea, ela tem mais relacionada com uma infecção bacteriana, uma infecção fúngica, ok? Podemos ter uma úlcera asséptica? Pode. Mas normalmente as úlceras que a gente discute, você vai discutir na residência, são mais úlceras infecciosas, entendeu? Aqui é mais desepitelização, tá? Só da parte superficial. Só que a gente pode ter uma desepitelização maior. Só que aqui nessa borda aí tem uma úlcera, Thaís, tá vendo? Observa que aqui tem uma borda mais, olha aqui, edemaciada. Então aqui a gente pode pensar, será que isso aqui começou com uma desepitelização e depois a bactéria entrou aqui? Aqui teria que entrar com antibiótico, tá? Nesse caso aqui, não entra com antibiótico, é só o tratamento do olho seco, o tratamento da blefarite, ok? Já aqui não, aqui é uma lesão profunda. Aqui pegou o epitélio inteiro. Aqui nessa região, abaixo aqui já é o estroma. Aqui já perdeu o epitélio todo, ok? Aqui sim, tem infecção. Eu entraria com antibiótico aqui. Mais alguma dúvida antes da gente entrar no trato uveal? Só a Thaís que me pergunta, mais alguém? Estou vendo as perguntas aqui. Não? Então, beleza. Trato uveal, ok? O que é o trato uveal? É íris, corpo ciliar e coroide. É a camada vascular do olho. Então, tudo que você entende que estão as artérias e veias estão em trato uveal. Então, na íris, na coroide e no corpo ciliar. Sérgio, mas a íris tem músculo? Tem. Tem o esfíncter e o dilatador, que vão fazer a íris abrir e fechar. Só que tem muitos vasos também. Então, essa camada que a gente chama de trato uveal são essas três estruturas: íris, corpo ciliar e coroide. E aqui, gente, quem que é o simpático da íris? Né? A gente já viu o simpático. É o que abre, ok? É o que abre a íris, que é o músculo dilatador da íris. Ele chama dilatador, ele é simpático, ok? Vamos seguir. Quando a gente fala de trato uveal, você tem que entender que você pode ter essa doença, que é a uveíte, ok? Então, a uveíte, se você encontra esses pacientes com essas alterações, chama PKs, tá? Aqui de Moulton Fat, granulomatoso, tem outros tipos de PKs também, você tem que lembrar isso é uma uveíte. Então, tá com uma inflamação do trato uveal, da úvea, ok? Isso não é uma conjuntivite.
Isso está dentro do olho, na camada vascular. Então, isso que é uveíte. E a gente pode ter uveíte que ela é anterior, vai pegar a íris e parte do corpo ciliar. Pode ter uma uveíte que é intermediária e pode ter uma uveíte posterior. E na hora que a gente fala de uveíte posterior na parte de trás, você tem que entender essa uveíte. Quem sabe o que é essa uveíte aí para acertar essa uveíte? Alguém sabe o que é uveíte que é essa? É muito comum. Você vai encontrar muito essa uveíte. Isso aqui ela já está cicatrizada, tá? Antes de eu entrar na oftalmologia, eu nem sabia que ela existia. Eu nem sabia que ela cometia muito bem no trato uveal, muito menos o olho. É a uveíte por toxoplasmose. Nossa, que letra horrorosa, hein, doutor Sérgio? Graças a Deus que eu sou cirurgião, eu não tenho que escrever. Gente, então essa é a uveíte por toxoplasmose, já cicatrizada, ok? Então é outro termo, eu falei para vocês da oclusão de artéria central da retina, eu falei de olho seco, eu falei para vocês de uveíte, eu falei das conjuntivites alérgica, que é aquela papilar, da conjuntivite viral por folículo. Então vocês estão observando que eu estou trazendo as principais doenças, doenças muito comuns que você vai ter na sua prática, que eu coloco entre aspas, que é o mínimo que você precisa saber das principais doenças associado com a parte anatômica. Você tem que saber, ao final, pelo menos, da primeira ou da segunda semana, o que é uma íris, o que é uma córnea, o que é uma retina, vascularização do olho, inervação. Com certeza você já deve estar estudando isso. Ok? Beleza, vamos de ângulo camerular. Ângulo camerular, tá? É onde que o humor aquoso, né? O humor aquoso é o líquido que tem dentro do olho, e quando ele não é absorvido direitinho nesse ângulo, tá? O olho tem um ângulo camerular. Funciona como se fosse o ralinho do olho. Se o líquido não é absorvido por ali, o que que acontece? A pressão do olho sobe, porque o olho é uma bola e ele não distende. Imagina que tivesse um balão e tivesse cheio de líquido e esse balão não distendesse. O que que ia acontecer? A pressão ia subir, ok? Então, o olho é a mesma coisa, só que o olho não distende. Então, a pressão intraocular sobe. E aí vai dar uma doença que chama-se glaucoma, ok? Antes disso, de a gente entrar no glaucoma, a gente tem que entender, né, que esse ângulo camerular, tá? É onde que entra o líquido, ele tem um canal circular não uniforme que chama canal de Schlemm, ok? Então o líquido do olho drena para esse canal de Schlemm e daí ele vai sair para canais coletores e daí para a episclera, que é uma das camadas da esclera, ok? Então para os vasos episclerais. Então, se essa drenagem não está acontecendo, o que que acontece? Por exemplo, o paciente com ângulo fechado. Esse é um exame que você faz com uma lente de gonioscopia. Tem pergunta ali? Deixa eu ver. Thaís, a lâmpada de fenda, você não consegue, você só vai ver que tem uveíte. Então, você vai ter que, se ela é posterior, você vai ver uma lesão, igual eu te mostrei ali da toxoplasmose lá atrás na retina, lá no polo posterior. Se você, por exemplo, avaliou e não tem nenhuma lesão no polo posterior e a uveíte está só na câmara anterior, uma uveítezinha mais leve, você fala que é uma uveíte anterior. Pode ser, a maioria das uveítes anteriores, elas são assintomáticas. Você vai tratar ali com corticoide, com algum anti-inflamatório. E tem algumas uveites intermediárias que você vai fazer com um exame de bioscopia, não, exame com o OBI, né, com a lente de 20 dioptrias. Que aí você vai ver na parte intermediária do olho aquela inflamação ali, classificando como uma uveíte intermediária. Então, só com a lâmpada de fenda, você consegue ver só aquela imagem que eu falei. Aí você precisa de outras lentes e outros subterfúgios, outras partes do exame, para saber aonde que está o veíte. Porque o primeiro sinal que você pega é na hora que você chega na lâmpada de fenda. Você viu aqueles PKs, você viu uma reação de câmara, você viu ali várias células inflamatórias nessa câmara anterior. Opa! Você viu aquela injeção ciliar que eu falei para você só em volta do limbo. Opa, gente, esse paciente está com uma uveíte. Isso não é uma conjuntivite. A conjuntivite
é aquele vermelhão na conjuntiva inteira, e a câmara anterior ali, entre a córnea e a íris, está limpinha. Não tem nenhuma célula inflamatória, não tem nenhum pK depositado na córnea, porque essa imagem aqui, pessoal, ó, esse é um pK bem grande que eu coloquei, mas você pode ver pKs, né, bem menores, ok? Seguindo. Então, beleza. Como que você vai medir a pressão? Com o tonômetro. Então, esse exame chama tonometria, de Goldman. É o padrão ouro. Então, você vai observar, é difícil no começo, tá? No começo, realmente, é muito difícil de fazer essa tonometria. Então, você vai observar que esses dois semicírculos, eles têm que se encontrar na parte interna. Na hora que você observa que esses semicírculos se encontraram, você vai e encontra qual que é a pressão. Então, nesse caso aqui, cada bolinha dessa vale 2. Então, esse paciente aqui tem 14. Aqui 16, 18, 20. Aqui 10. Então, é assim que você faz a medida da tonometria. Beleza? Seguindo. Subiu a pressão está alta, o olho não distende, e aonde que ele vai levar? Ele vai matar o nervo do olho. Esse nervo do olho aqui está normal. A gente chama de escavação fisiológica. Agora olha esse aqui, do lado direito da sua tela. Observe o tamanho dessa escavação. Então essa escavação está grande, está aumentada, ok? Essa escavação aumentada, e isso aconteceu provavelmente porque a pressão do olho está muito alta. Ok? Porque o glaucoma não é só pressão alta. A gente pode ter o paciente com glaucoma. O glaucoma é a morte dessas células do nervo do olho. Tá bom? Pessoal, estamos encaminhando para o nosso final cristalino. Então, na hora que você viu o paciente dilatado, você já viu que ele está simpático, você já sabe que os colírios midriacil, atropina, cicloplégico atuaram ali para abrir aquela pupila. Você já sabe que isso atuou no dilatador da íris, porque as coisas que movimentam no olho são íris e músculo ciliar. Na íris a gente tem dois músculos, o esfíncter, que está na borda da pupila, e o dilatador, que ele abre a pupila, e ali você viu um cristalino transparente. Essa lente tem mais ou menos 23 dioptrias. É nela que a gente vai ter a catarata. E o que é a catarata, Sérgio? Opacificação da lente, opacificação do cristalino. E aí é um conceito que você tem que lembrar. Não importa o tanto que está opacificado. Qualquer opacificação na lente do cristalino é catarata. Aqui a gente tem uma opacificação grande, muito grande, ok? Só que se tiver uma opacificação pequena, é catarata. É uma catarata inicial, tá? Então, se você viu uma opacificação que está um pouco esverdeada ou que tem só um ponto, é catarata. Não importa neste momento. A classificação da catarata você vai aprender nas próximas semanas, ok? Ao longo né, do seu estudo, que eu espero que seja com a gente, tá? E aqui, gente, é a lente intraocular. A gente já tirou, nesse caso, aquela catarata, a gente tem um saquinho do saco capsular e está colocando uma lente dentro do olho. Ela abre lá dentro. E aqui você consegue ver a imagem. Então, tá? Essa aqui é a lente intraocular que vai ficar ali no olho do paciente, se Deus quiser, para sempre. Dentro do saco capsular. Você tirou a catarata e colocou esta lente. Ok? Retina, para finalizar. A única coisa que eu preciso que você saiba de retina é essa doença, retinopatia diabética. Que é isso aí, eu sei que você estudou ao longo da faculdade. A gente sempre estudou retinopatia diabética. Então, se a gente tem microaneurismas, exudatos algodonosos, paciente com história de diabetes, mais de 10 anos, a gente sabe que esse paciente está com grande chance de retinopatia diabética. Como que você já vai pensar em retinopatia diabética? Fez a anamnese com o paciente. Ele virou para você, tenho diabetes há 20 anos. Cara, você tem que ir lá checar o fundo de olho dele. E como que a gente trata isso? Com laser. Panfotocoagulação a laser. Ok? Porque isso aqui é uma retina isquêmica. Tiagão, fechamos. Matamos essa primeira live desse nosso programa de Bem-vindos R1. Nada ficou de fora. Na primeira live, né? E tem muita A coisa. primeira, claro, né? Tem Nada, então, colírio. deixa eu mudar a afirmação. Nada proposto ficou de fora.
Isso. Thaís, não precisa ser especificamente em cima da hemorragia. A gente vai fazendo os lasers com uma mira do tamanho do laser de distância da outra. Não pode ser um encostado no outro, não. Então você faz um buraquinho, deixa eu voltar ali aqui para você. Então você faz uma mira aqui, aí você vem e faz outra mira aqui, aí você vai fazendo assim, ó. Aí você volta do lado. Você só não pode pegar essa área central aqui, que é a nossa área de visão. Se você pega essa área, o paciente fica cego. Então você vai fazer na mira. Aí vai fazendo, né, essas bolinhas no olho inteiro. Chama panfotocoagulação. E aí você vai completando. E aí você vai fazendo. Não precisa ser especificamente dentro. Mas importante que essa... Ficou bonita essa panfotocoagulação minha, Tiagão, ó. Tô Isso vendo. aqui você vai fazer 360 graus, poupando essa região central. Aí vai reduzir a isquemia e o paciente vai melhorar e vai evitar que ele evolua no futuro para descolamento de retina, descolamento tracional e por aí vai. Beleza? Isso não é que é isolando, é acabando com essa isquemia, tá? Porque o problema da retinopatia diabética fica isquêmica e nascem novos vasos. Esses novos vasos vão tomando conta da retina, depois traciona a retina, pode dar descolamento de retina, pode dar glaucoma neovascular. São patologias que eu não quis trazer nessa primeira aula, né? Vocês estão no terceiro ou quarto dia de residência, né? A gente vai começando aos poucos. Convide os amigos para entrar no grupo, convide para as próximas lives. Claro, é um prazer que vocês se matriculem com a gente. O oftalmocurso é muito mais avançado, até porque agora, não sei se vocês sabem, tem o teste de progresso. Esse é outro ponto que a gente discutiu aqui, Thiago. É, Antigamente, até 3 anos atrás, você só podia fazer a prova nacional de oftalmologia para pegar o seu título do Conselho Brasileiro de Oftalmologia só no terceiro ano. Agora não, gente. O R1, o R2 e o R3, eles podem fazer o teste de progresso. Na verdade, o R3 é a PNO, tá? Prova Nacional de Oftalmologia. O R1 e o R2 fazem o teste de progresso. E os alunos que têm as melhores notas, os 60% que têm as melhores notas, ganham 10% para a PNO. Então, se 100 R1s, tá? Fizeram a prova, os 60 primeiros vão ganhar 10% na sua nota. Isso ajuda demais. Sérgio, vai ser assim no final do ano? Tudo indica que sim, gente. Eu não posso cravar e nem afirmar, porque o CBO, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, ele vai mudando os editais. Mas nos últimos anos foram assim. Nos últimos 2 anos. Quem fez o teste de progresso, ele ganhou 10% na nota e facilitou. O que é 10%, Sérgio? Você tirou 7, 70, você vai para 77. Porque o mínimo para passar na prova é 65%. Então, 10% ajuda demais. Thaís, isso eles não falaram, porque ano passado foi o primeiro ano do R1, tá? Para o ano passado, eles deram os 10% para o R2. Então, a gente está na expectativa que o R1, que eles expliquem como que vai ser, se o R1 tem que ter entre 60% nos 2 anos, tá? Então, o que a gente está dizendo estuda, pessoal. Faz o teste de progresso. Ah, vamos imaginar que eles não dão no R1, vão dar só no R2. Você está se preparando, porque você quer o seu título no final. Então, no último ano foi no R2, né? Eles abriram, esse ano abriu para o R1, então está na expectativa que na hora que sair o edital, eles vão passar para o R1. Como que vai ser? Se você fez num ano ou em outro, ainda não está afirmado enquanto não tem um edital. É aquilo, né, Pessoal, doutora, em relação ao objetivo a ser alcançado, né? Tudo isso faz com que facilite alcançar esse objetivo, né? Inclusive fazendo parte do oftalmocurso, enfim. Mas e isso, pessoal, principalmente vocês estudando que estão muito. chegando agora, a média de aprovação do CBO, não a nossa do oftalmocurso, tá? No último ano foi de 47%. Apenas 47% dos colegas que fizeram foram aprovados. A do oftalmocurso é de 75% a 80%. É o único grupo do mundo, do universo, que já aprovou mais de 5.000 colegas. 5.000, pessoal. Vocês não têm ideia. Todo ano, tá? Todo ano são mais ou menos 800 pessoas que fazem a prova. Todo ano.
Imagina que passam mais ou menos, ano passado passou quase 390 pessoas, é muito pouco, porque foi reprovado. Muita gente foi reprovada. Então não brinquem. Ah, dá para passar sem fazer oftalmocurso? Dá. Você pode comprar a coleção do CBO, você pode estudar sozinho, pode estudar pelos livros, pode pegar as questões. A função do oftalmocurso é facilitar a sua vida. Existe vida além do oftalmocurso? Existe. Agora, vamos imaginar que você tem tempo, você não tem tempo, você tem que trabalhar, você não consegue ter tudo mastigado. Aí é que entra o oftalmocurso, facilitar na sua vida. E eu sempre falo, o oftalmocurso é para te ajudar, mas a prática você aprende na sua residência. Eu não tento vender lote na lua para vocês, falando que só fazendo oftalmocurso você vai aprender tudo de oftalmologia. Não cai nessa pegadinha, gente. Você tem que aprender com o seu preceptor, aprender na prática. Aqui é um guia, uma orientação, igual vocês estão vendo. Valorize o seu preceptor. Valorize o que está lá do seu lado todo dia, te ensinando sobre cirurgia, sobre laser, porque a prática é muito mais importante que a teoria. A teoria é só para abrir a cabeça. Um guia com Tiagão, 124 aulas, com tudo, né? uhum. É isso aí, doutor. Acabamos? Acabamos. Bora encerrar aqui. Posso mostrar de novo as minhas telas? Agora você pode, no final. Oh, agora sim, hein? Deixa eu dividir minha tela aí com vocês, minha gente. Vamos lá, pessoal. Começando aqui só para falar para vocês. Vamos lá, passar para cá, isso aí, enfim. Vamos lá, pessoal. Novamente, esse extensivo do R1 aí para 2024 vai facilitar a sua vida. Esse plano completo com 124 aulas, 6 apostilas impressas, o aplicativo, o curso básico, ciências clínicas, esse bônus, doutor Sérgio Canabravo, do curso de catarata, o plano com apostilas digitais também, 124 horas, aulas, 124 aulas online com as 6 apostilas, o aplicativo, as apostilas digitais, curso básico, ciências clínicas e o curso de catarata com o Dr. Sérgio. E o guia de bolso aqui também, o R1 impresso para você aí, pessoal. Qualquer dúvida, tira aí a bibliazinha na mão, tá aí, por E Tiagão, tá me R$ 129. escutando? Fala, doutor. Volta no guia de bolso, só lembrando, pessoal, o guia de bolso digital ele é gratuito para qualquer R1. Ele só tem que entrar, fazer o cadastro e fazer a divulgação. Ele é em troca da divulgação. Divulgou lá no seu story, mandou o print, você ganha o guia de bolso digital, você pode colocar no seu celular. O que é pago é somente esse impresso e um valor irrisório aí que a gente gasta para imprimir e para mandar por correio na sua casa, tá bom? Isso aí. Que é muito bom você ter isso enfim, de forma digital também, mas o manual, muitas vezes, pegar a coisa, né? É Sim. importante também. Pessoal, então esse extensivo de R1 aí para 2024, o plano completo com as apostilas impressas, fica em 2.920 aí, as aulas e as videoaulas e as audioaulas, o curso básico, ciências clínicas e o bônus de curso de catarata. E o com apostilas digitais também, 2.336. Nos dois cursos, imagina, você tem esse bônus aí, ó, ensaio para o presencial, que custa por fora, né, vamos dizer assim, 790, e o guia de bolso que está aí, né, que vai ser dado, entregue para vocês, o guia de bolso, tá bom? É isso aí, minha gente. Como diria o nosso querido... como é que chamava? O Pernalonga, por hoje é só, pessoal. Certo? Valeu. Eu queria agradecer a presença de todos aqui, agradecer a presença do Dr. Sérgio, o pessoal que fez perguntas aí, a Thaís foi bem ativa. Obrigado, Thaís. Acho que respondeu a pergunta de um monte de gente aí, né? E, enfim, fica para a próxima aí, que tem outras aulas aí, tá? Para vocês mais para frente, né, doutor? Você tem Sim, alguma coisa para falar a semana respeito? que vem tem mais live, tá, Thiago? É Tá. só ficar ligado no grupo, convida os colegas para entrar no grupo. Semana que vem tem mais live. Eu acredito que a live de colírios vai ser avisado lá no grupo com calma e nos vemos nas próximas semanas. Fique tranquilo que a gente está acompanhando vocês. Ah, e tem um grupo, depois eu vou mandar lá para vocês, que é o grupo da PNO, tá? Que é o grupão do oftalmocurso, onde que a gente discute as questões e coisas da PNO. Valeu! Perfeito. Tá ótimo, minha gente. Abraço. Até logo. Até a próxima. Tchau, tchau.